Olá pessoal, eu sou o Elfo Lunar, sacerdote do Clã Semente Ancestral, e venho aqui trazer para vocês mais uma publicação do nosso projeto Manifesto Ancestral. Esse projeto é formado por diversas publicações que vêm ocorrendo periodicamente, que visam resgatar os valores e as riquezas das culturas nativo-brasileiras. Culturas essas que constituem as raízes do verdadeiro paganismo brasileiro, e culturas essas que vêm sendo planejadamente destruídas e apagadas no decorrer dos séculos. E muita gente nem sabe que elas existiram. Então, aqueles que não conhecem ainda o nosso projeto, é só seguir a hashtag que está na descrição desse vídeo e passem a nos acompanhar para que conheçam melhor estas nações, estas etnias e, consequentemente, que passemos a valorizar mais a existência delas em nosso país. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma etnia conhecida como Ofaie. Eu já fiz duas publicações a respeito dessa mesma etnia, onde eu trouxe em uma delas um texto, que é uma descrição feita por um descendente Ofaie, que descreve como que os seus antepassados foram perseguidos e dizimados no Mato Grosso do Sul há algumas décadas atrás. A outra publicação ela é um documentário, um áudio de um documentário chamado O Último Canto Ofaie, que também traz a dizimação dessa etnia. É muito triste quando a gente vê que a etnia Ofaie, há mais ou menos um século atrás, possuíam milhares de representantes que habitavam aí a região próxima ao Rio Paraná, no Mato Grosso do Sul, e que hoje existem poucas dezenas. Os Ofaiés também são conhecidos como Chavantes pelos não indígenas. Não confundam os Ofaiés Chavantes com os Chavantes de Campos Novos, do estado de São Paulo, e os Chavantes do Rio das Mortes, que são os Chavantes Acuém. Os Chavantes Ofaiés receberam o nome de Chavante também, porque na verdade os não indígenas chamavam de Chavantes todos os nativos que viviam em regiões de savanas. Então era uma maneira generalista de se referir aos indígenas que viviam nessas regiões. Por isso que os Ofaiés também eram conhecidos como Chavantes, mas não tem nada a ver com aqueles Chavantes que a gente conhece, que são mais famosos. Essa etnia também está ligada ao tronco linguístico Macro-G. E hoje a dizimação foi tamanha que apenas 5 adultos, mais ou menos, que dominam a língua. Está sendo desenvolvido um projeto grande nas escolas de crianças Ofaiés. Existem professores bilíngues que ensinam a língua portuguesa, mas que também ensinam a língua Ofaié na tentativa de buscar manter viva essa cultura, essa linguagem. A cosmogonia Ofaié é repleta de seres mágicos da natureza, animais totêmicos, espíritos das mais diversas raças, e dentro dessa cosmogonia, o ser mais importante, a divindade mais adorada é o deus Agachô. Existem vários mitos Ofaiés que são extremamente interessantes e eu farei futuramente novas publicações para trazer todos esses mitos conhecidos. Mas o mito que eu escolhi para vocês para trazer no vídeo de hoje, ele fala da origem da humanidade e dos animais. Esse mito ele se refere a como a Terra foi povoada. Ele fala que no início dos tempos, o Sol e a sua irmã gêmea, a Lua, eram rivais. Eles viviam brigando, eles viviam em guerra. E nessa época, a Terra já era habitada por gente, já era habitada por seres humanos. O Sol sabia tudo, ele era o chefe dos homens, mas ele era aquele chefe ruim, aquele chefe rígido. A Lua, no entanto, ela era aliada dos homens, ela buscava auxiliá-los, ela buscava protegê-los, inclusive contra o Sol. Nesse tempo, a humanidade sofria muito de fome, porque não havia caça nenhuma. Até uma referência possível, a nutrição original da humanidade não ser com carne, né? Mas sim ser com vegetais e frutas. Mas isso é só uma inferência, uma possibilidade de interpretação. O fato é que o mito traz que não existia caça, e os seres humanos acabavam sofrendo muito
por não ter muito o que comer. Os homens corriam pelo mato e não encontravam nada. Chegou num ponto que as coisas ficaram bem ruins para eles. E como o sol não os ajudava, e muito pelo contrário, acabava atrapalhando ainda mais a vida deles, eles, no ímpeto de raiva, resolveram matar o sol, se vingar do sol. Para fazer isso, eles elaboraram um cerco contra o sol e tacaram o fogo no mato, prendendo o sol no meio do fogo, no meio das chamas. Só que o sol, ele fez aparecer uma lagoa ao lado dele e logo mergulhou nas águas da lagoa, saindo rapidamente na aldeia destes nativos, antes dos nativos chegarem lá. Quando os nativos chegaram na sua aldeia e viram o sol que já estava lá, eles ficaram extremamente bravos e viram que não ia adiantar lutar contra o sol. Na continuidade deste mito, o sol queria que os homens virassem bichos, que os homens dessem origem aos animais, mas a lua não deixava. Certa vez, o sol se aproveitou do estado de fome e miséria que as pessoas estavam e chamou os homens, dizendo que no mato estava cheio de frutas boas. Eles estavam morrendo de fome e aceitaram o chamado do sol e entraram na mata para encontrar essas frutas deliciosas. E realmente encontraram uma jabuticabeira gigante. E essa gente dessa época subiu na jabuticabeira para colher as frutas. O sol que estava no chão pegou um pedaço de pau e começou a balançar a árvore, fazendo uma ventania para derrubar as pessoas dos galhos das árvores. As pessoas pegaram uma corda e se amarraram nos galhos das árvores para não caírem. E o sol fez com que cada pessoa que tinha subido na árvore virasse um bicho. O que virou anta era muito pesado e caiu do galho da árvore e saiu correndo. Outros caíam e foram virando coati, cotia e etc. Os que não despencaram da árvore viraram macaco e, para não cair, pularam nas outras árvores. O último que sobrou na árvore virou um bugio. Este bugio, divindade, ele começou a puxar os paus do mato e fazer esses paus do mato começarem a crescer. Apareceram então perobas, madeira de lei, altos cedros e começaram a surgir verdadeiras florestas na região. Com as árvores que surgiram a partir destes paus puxados pelo bugio, o bugio foi na copa destas árvores e trançou estas copas, fechando o mato. Passado algum tempo, o sol voltou nas aldeias, chamando as pessoas que haviam restado. E ele disse que eles podiam então sair para caçar outra vez. E disse: meus filhos, agora vocês podem caçar. Os homens estavam com medo, pois o mato tinha crescido demais. Mas tinha muita caça, estava repleto de bichos, de macacos e etc. E dessa forma, então, a humanidade ela passou a se expandir, as pessoas aprenderam a caçar, e o mais interessante é que, se a gente pensar direitinho, as pessoas foram transformadas em bichos. Bichos esses que hoje eram caçados para servir de alimento para as pessoas que sobreviveram. Então, a gente pode dizer que, na origem, todos éramos, de acordo com esta visão, uma mesma raça, um mesmo povo, e que depois passamos a não nos reconhecer mais como irmãos e irmãs e passamos a nos caçar. Isso é muito profundo e tem relação com muitos conhecimentos de outras culturas a respeito de como que as raças foram surgindo na Terra, né? Bom, gente, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem nos acompanhando, compartilhem as nossas publicações, comentem-nas e nos deem ideias aí, como já vem acontecendo, para futuras publicações. Um abraço, muito obrigado.